pedindo a Jesus, a Deus nosso Pai, aos benfeitores amigos, o nosso anjo da guarda, que nos proporcionam neste instante, esse pequeno período de tempo onde nós outros estamos aqui, que possamos então, de coração aberto, sedimentar esses conhecimentos no nosso coração para podermos colocá-los em prática no nosso dia a dia, porque afinal de contas, todos nós estamos aqui na roupagem da carne por um motivo, motivo esse de nós melhorarmos, lapidarmos as nossas imperfeições, as nossas arestas, os defeitos e desenvolvermos as nossas virtudes. Então que os benfeitores amigos, as falanges de Francisco, que protegem e dirigem os trabalhos dessa casa, possam então neste momento nos proporcionar o verbo de maneira correta para que possamos ser merecedores dessa oportunidade e, ao sairmos deste ambiente, voltar aos nossos lares melhor do que quando aqui chegamos. Que assim possa ser. O assunto hoje é sobre Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Alguém já escutou essa frase aí, esse nome desse livro em algum momento? Já ouviram falar? Esse é um livro escrito por Humberto de Campos, 1936, 38, alguma coisa assim, a primeira edição dele. Eu trouxe ele aqui, é uma obra do Chico Xavier. Todos os brasileiros lessem esse livro, independente de religião, cor, raça, credo, etc. Porque ele retrata justamente a parte histórica do nosso país. Todas as passagens da história do nosso país é retratado na visão espiritual, política e social da nossa nação. Então, nós vamos tentar ver hoje, na palestra de hoje, um aspecto mais técnico, então, do porquê que o Brasil é considerado o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Não é novidade para nós que Jesus é o governador do nosso planeta. Também não é novidade que Jesus foi um dos espíritos que fez parte de uma pleiade ou de um conjunto de espíritos superiores que criaram a Via Láctea, que é a constelação onde está o nosso sistema solar, e, consequentemente, criaram o planeta Terra. E passaram-se milhares, milhões de anos para esse planeta se tornar habitável. E dentro dessa evolução, que está na Gênesis, que é uma obra básica ali, Jesus, muito tempo depois, veio e encarnou na Terra para nos servir de modelo moral, de guia moral no nosso desenvolvimento espiritual. Jesus veio, viveu 33 anos encarnado aqui junto com nós, deixou todo o seu exemplo, deixou o seu séquito de seguidores, foram os apóstolos. Esses apóstolos foram responsáveis por disseminar os ensinamentos de Cristo, tanto no aspecto prático como também escrito. Acabaram desencarnando, Jesus encarnou e ficou um local determinado da Terra lá como semente do Evangelho. Passaram-se alguns séculos da morte do desencarne de Jesus e Jesus, então, ele dá uma volta à Terra, ele vem uma volta à Terra. Então nós vamos ver então do que se trata esse livro, qual a relação entre o mundo político e o mundo espiritual e qual a influência do plano espiritual nos processos decisórios dessa política e dessa economia. Então passaram-se alguns séculos, Jesus ele resolve fazer uma visitinha para nós aí, em espírito, não em carne. Ele vem para cá no final do século XIV, século XIII, começo do século XIV, 1300, 1400 por aí, para ver como é que tinha ficado o desenvolvimento dos ensinamentos dele. E ele vem justamente numa época onde na Idade Média ali, a gente que estudou história viu que o mundo estava muito conturbado, as cruzadas, as guerras santas, os cristãos e os turcos otomanos de disputa por Jerusalém, justamente o contrário de tudo aquilo que Jesus tinha deixado como modelo. E nessa visita, as entidades, que a gente chama de visita, mas quando os anjos, os querubinhos, os arcanjos, nosso Espírito Santo, eles se aproximam da nossa esfera magnética, eles nunca vêm sozinhos. Jesus não é diferente disso. Veio com um conjunto de assessores, espíritos assessores. E aí um deles, que eu vou citar 3 ou 4 aqui, mas um deles, o espírito de Eliú. Eliú tinha vivido encarnado na Terra antes de Jesus ter encarnado e depois também encarnou, depois desse período. E Jesus chama esse espírito chamado Eliú e tem um diálogo com ele. E aí Eliú explica,
que justamente essa disputa é porque o ser humano tem muito defeito. E um dos defeitos dele é proteger a pátria, o terreno, o território. Como nós outros protegemos a nossa casa, nossas coisas materiais. Então essa disputa pela Terra Santa, lá pelo Evangelho do Mestre, nada mais é porque um achava que tinha mais direito que o outro. Mas ele diz a Jesus que ainda tinha alguns lugares na Terra que não estavam contaminados por esse orgulho, por esse egoísmo, por essa ignorância. Jesus vem conhecer então a parte sul do hemisfério terrestre, que é onde se encontra atualmente hoje o Brasil. Então Jesus fica maravilhado, porque aqui na época não existia ainda colonização, não estavam assim contaminados pelo homem branco, vamos dizer assim, os índios da época aqui. Ele fica maravilhado com a terra, uma terra perfeita, então ele fala para justamente esse espírito. Se você vai encarnar então num povo europeu, justamente para este povo fazer o aporte e o desenvolvimento dessa terra e sedimentar nela o meu evangelho. E aí, essa caravana de espíritos volta para a espiritualidade superior. E esse espírito chamado Elílio acaba reencarnando num país da Península Ibérica. De todos aqueles países da Europa, daquela contingência, daquela época, apenas um tinha as condições, vamos dizer assim, mais favoráveis para cumprir essa missão. E esse país era Portugal na época. Aí ele encarna como Henrique de Sagres, o nome dele de encarnado desse espírito é Henrique de Sagres, por volta de 1390, 1470, ele encarna e passa esse período, funda essa escola, e ele acaba então proporcionando aos navegadores portugueses não descobrirem, entre aspas, somente o Brasil, mas primeiramente o caminho para as Índias, e depois Pedro Álvares Cabral deixa em Portugal, né, no ano de 1500 lá, ele pega uma expedição e vem tomar posse então do Brasil. Vindo aqui, o Brasil ele é dividido, né, em capitanias, em locais, como toda a gente sabe, né, vem pessoas boas e também pessoas não tão boas, e a gente acaba então sendo fundado por essas pessoas. Dentre as pessoas que vão formar o nosso povo atual, existem algumas facções que a gente tem que dar uma atenção. Os índios que estavam aqui, então eles eram todos eles mansos de atitude, mansos de vida, não tinham orgulho, não tinham egoísmo, não eram bélicos, e por esse motivo eles foram subjugados pelos exploradores. Muitos deles fugiram, né, do litoral, entraram mata dentro. Não conseguiram então escravizar os índios, trouxeram os nossos irmãos negros da África, com a desculpa, né, aí já vai entrar a parte religiosa do cristianismo, com a desculpa de que eles eram ímpios, né, que não eram merecedores, então tinham que, através da escravidão, resgatar os seus erros e tornarem-se, por assim dizer, bem vistos aos olhos de Deus. Então, os índios, os escravos e os degredados, que eram aquela parte do povo português que viviam à margem da lei, eram os criminosos, os deserdados, os párias da sociedade para a época. Então, esse começo aí foi um tanto quanto conturbado nessa formatação, nessa miscigenação do começo. Por esse motivo, Deus designou um outro espírito, chamado Ismael, para ser a entidade responsável pelo desenvolvimento e pela implantação do Evangelho de Cristo aqui no país. Então esse espírito, através de várias entidades famosas, que todos nós conhecemos, né? Eu não vou enumerar aqui o nome, ele consegue então, com bastante trabalho, com bastante ajuda, aí vem Anchieta, vem Mendes Sá, vem vários colonizadores portugueses com interesse de melhorar. Mas o interesse maior de todo esse pessoal, o que era? Eram as riquezas materiais que o Brasil possuía, que também não é novidade para nós, né? Era o ouro, era a madeira, né? Mais tarde a cana-de-açúcar. Então sempre houve um interesse. Por que houve esse interesse? Porque a corte portuguesa precisava de muito dinheiro para manter as mordomias da época.
Também não é novidade para a gente que todos os reinos europeus, eles eram mantidos pelas pessoas que mantinham a mordomia. Portugal, como não tinha muitos recursos, usou as especiarias vindo da Índia e mais tarde os recursos do Brasil. Como o Brasil era um país muito rico de tudo e grande para Portugal manter o domínio sobre as terras, os holandeses estiveram por aqui, depois os franceses, houve guerras que não era para ter havido, houve disputas, né? Enfim, dentro desse contexto e dentro do contexto da Europa, né? Começaram então a ocorrer aquilo que Jesus não queria quando ele determinou que aqui fosse a pátria do Evangelho, as disputas bélicas. Infelizmente, isso aconteceu. Só parou de acontecer essas disputas, pararam de acontecer essas disputas quase já no século XIX. Mas entre o século XV, XVI e XVII, todas essas disputas fizeram presentes. E infelizmente aquilo que estava previsto, que era não ocorrer atritos entre as pessoas que aqui moravam, acabaram acontecendo. Mas tudo com a permissão da espiritualidade. Então por isso que existe a influenciação espiritual e a contingência espiritual de todas as atividades, todas as ações que os seres humanos fazem, encarnados dentro das suas prerrogativas administrativas e organizacionais. O Brasil começa a melhorar, começa a ter uma esfera espiritual um pouco melhor quando? Quando a gente consegue então dar formatação ao nosso território através das entradas dos bandeirantes, quando a gente consegue através do Tratado de Tordesilhas dar então acabar com as disputas com os espanhóis, podemos perceber que o nosso país desde o começo da sua fundação ele não perdeu o formato, né? Ele é um formato de um coração. Se a gente for ver dentro do mapa mundo lá, a gente observa que o Brasil tem o formato de um coração. Ele só não tem um formato mais apropriado porque houve alguns deslizes, mas era para ser mais perfeito ainda essa formatação. Por isso que o nome é Coração do Mundo. Então só vai melhorar essa questão quando a gente consegue então parar com as disputas internas, abolir a escravatura, acabar então com o imperialismo, né, com os reinados, porque com as guerras na Europa, Napoleão dominando todos os países europeus, acaba vindo a família real para cá e tem um motivo para isso, que era justamente para nascer um príncipe que ia depois, mais à frente, tornar-nos independentes da colônia portuguesa, que foi Dom Pedro I. E o filho de Dom Pedro I, Dom Pedro II, já veio com uma outra missão espiritual, que era justamente tornar o período do Brasil ser um país, um local das Américas, onde não tinham guerras, não tiveram disputas, e foi justamente no segundo reinado que isso aconteceu, e preparou justamente o país para se tornar uma república. E aí é através da república que nós vamos começar a tomar, nós que eu digo é o povo brasileiro, a tomar as iniciativas de um país livre. Já está amadurecido, estar pronto. E com isso, a primeira entidade que encarna, aí já com o cunho de trazer o Evangelho para as terras brasileiras, então Jesus tinha feito um planejamento que onde ia ser a terra, a pátria do Evangelho, ia ser lá no Oriente Médio, justamente no povo hebreu, lá na Palestina. Como não deu certo, guerras, disputas, e até hoje continua assim, foi a semente do Evangelho, do cristianismo redivivo, veio para o Brasil. Então por isso que o Brasil é a pátria do Evangelho. E a primeira entidade que encarna assim com o cunho de implantar o Evangelho aqui é Bezerra de Menezes. Justamente porque na Europa, naquela época, Kardec já estava encarnado. Em 1850, Kardec já era professor, já era doutor, já era cientista, já era a pessoa encarregada de compilar as obras básicas. Então, a terceira revelação, que é o cristianismo redivivo, que é a doutrina espírita, prometida por Jesus, nasce na Europa, mais precisamente na França, e de lá é transplantada para o Brasil. Justamente as primeiras obras básicas aportam ao Brasil justamente pelo Nordeste. Vem de navio, época da Inquisição, época de perseguições político-religiosas, e aí vem para o Brasil. E aí nasce no Brasil Bezerra de Menezes, ele é médico, não sei se vocês conhecem a história dele, ele é médico,
Ele é uma das primeiras pessoas que começa a escrever então no jornal que existia na época, sob o pseudônimo, me fugiu a memória agora, mas ele não usa o nome de Bezerra, ele usa um outro pseudônimo para escrever a parte, acho que é Max, se não me engano. E então o espiritismo começa a ser difundido no Brasil, como planejado lá no século XIII, quando Jesus e seus séquitos de espíritos se encontram-se na esfera da Europa e vêm conhecer as terras do sul, que são as terras onde seria o nosso país ia ser fundado. Pois bem, feito isso, colocado essas bases aí, nós temos uma missão muito importante, nós espíritas, os atuais. Vocês imaginem a dificuldade que Bezerra de Menezes teve na época, logo que surgiu a República. Vocês imaginem que na época se dizer que era espírita, algo totalmente contra a religião oficial, que era o catolicismo. Na época, o Estado e a Igreja eram as duas forças que mandavam na sociedade. E ele teve a coragem de defender a bandeira do espiritismo, coisas que nem mesmo na Europa os primeiros espíritas conseguiram. Porque se nós formos analisarmos, o Brasil hoje está justamente cumprindo com esse compromisso. Nós somos o país do mundo que mais tem centros espíritas, que mais tem pessoas espíritas. Então tudo isso foi um planejamento feito que começou com Bezerra de Menezes. Agora, para concluir então nós estamos passando por fatos históricos na atualidade que já ocorreram na antiguidade.